Laura Cristina Ovalle Quintero era uma jovem mãe colombiana de 31 anos que sabia que em seu país natal não poderia dar uma boa vida à sua família. Por isso, ela fez as malas, comprou uma passagem de avião só de ida e foi para o México em busca de um futuro melhor para sua pequena. No entanto, a vida pode ser muito cruel com algumas pessoas. No início, tudo corria bem. Laura havia conseguido uma boa situação econômica que a levou a alugar um apartamento em um luxuoso complexo chamado Grand Tower, no bairro Ampliação Granada da prefeitura Miguel Hidalgo. Sabendo da insegurança característica do país mexicano, a jovem não hesitou em escolher esta moradia. Era perfeita. Havia câmeras de vigilância em todas as escadas e até segurança na entrada que registrava todos os visitantes. Poderia sair? Errado neste país, extremamente seguro. Você sabe que isso é sarcasmo. Infelizmente, nem todas as câmeras do mundo impediram seu trágico fim ocorrido em 20 de agosto de 2019. Mas o que aconteceu com Laura Cristina Ovalle? Bem, a verdade não seria tão fácil de decifrar, mas eu vou te contar neste vídeo. Laura Ovalle nasceu no município de Ibagué, isso é na Colômbia. Ela era uma pessoa com muitos planos para o futuro, também com muita vontade de conquistar o mundo e de ter sua própria família. Aos 20 anos, ela se uniu a alguém e teve uma filha, fruto desse amor. No entanto, o relacionamento terminou, embora a relação com o pai de sua filha continuasse boa e ele cuidasse da pequena. Quando ficou sozinha, mudou-se com seus pais e sua filha para Medellín, onde a jovem mãe trabalhava como modelo. Mas a vida não era fácil na Colômbia e isso não era suficiente para cobrir suas despesas. Então ela pensou que o melhor para seu futuro e o de sua filha seria buscar uma vida melhor no exterior. Foi assim que no ano de 2017 deixou sua filha aos cuidados de seu pai e decidiu viajar para o México para impulsionar sua carreira de modelo e influenciadora. Além disso, na Colômbia, ela tinha um empreendimento de óleos e lubrificantes que não estava indo nada mal. Sua mãe pensou que ela continuaria com esse negócio no país mexicano e que o dinheiro que estava ganhando lá era devido a isso. O que sua mãe evidentemente não sabia era que sua filha havia deixado este pequeno negócio. Laura percebeu que ganharia muito mais dinheiro como acompanhante, um serviço de acompanhamento para eventos que pode ou não oferecer serviços íntimos, tipo uma namorada. Foi assim que Laura começou a se promover nas redes sociais, especialmente na plataforma X. Dirigindo um Mercedes e com uma aparência impecável, segundo seus vizinhos. A jovem colombiana estava indo muito bem, pois era bonita e atraente, o trabalho mais antigo do mundo além de lucrativo. Mas não apenas isso, Laura também era muito inteligente e habilidosa nos negócios e nas conversas, o que encantava seus clientes. Foi assim que rapidamente sua situação econômica melhorou da noite para o dia, fazendo com que ela se mudasse para um prédio luxuoso e exclusivo. O lugar tinha 2 ginásios, um salão de yoga e spa, uma piscina e muitas outras coisas mais. Além disso, contava com câmeras e pessoal de segurança 24 horas por dia. Os guardas não permitiam a passagem de ninguém, tornando o local excelente para se viver. Lá ela acreditava que ninguém poderia machucá-la. Vale ressaltar que a área onde o prédio está localizado possui uma grande vigilância e presença de várias câmeras. A jovem colombiana chegou à cidade do México vinda de Bogotá há 1 ano e foi quando alugou este apartamento. Depois de 1 ano de trabalho, ela conseguiu se estabelecer e ter dinheiro suficiente para trazer sua família, que esperava ansiosamente na Colômbia. Laura comprou passagens aéreas de ida e volta por 6 dias para viajar para Medellín no final de agosto. Ela, obviamente, sentia muita falta de seus pais, mas especialmente de sua filha, a quem queria surpreender com sua presença e muitos presentes em seu 6º aniversário. Depois desta celebração, seu plano era voltar ao México com seus pais para mostrar-lhe sua nova casa e explorar o belo país em umas mini-férias dos sonhos, embora seu verdadeiro desejo fosse ter dinheiro suficiente para levar toda a sua família consigo e viver todos juntos novamente como nos velhos tempos. Infelizmente, a vida tinha um destino muito diferente para essa mulher. Um bastante sombrio de fato, e agonizante que faria em pedaços esses sonhos. O que então aconteceu em seus luxuosos e seguros apartamentos? Aí vai você.
especialmente sobre a violência contra as mulheres que tanto protestaram nos últimos dias. Ontem à noite informamos sobre o assassinato da jovem colombiana Laura Cristina. Ovalle foi encontrada em seu apartamento na colônia Ampliação Granada, isto na prefeitura de Miguel Hidalgo. Araceli Cruz era a empregada doméstica de confiança de Laura, que no dia 19 de agosto havia ajudado sua chefe com as tarefas domésticas. Depois a senhora se despediu e concordaram que ela voltaria pela manhã. No dia 20 de agosto, aproximadamente por volta das 8h30 da manhã, a empregada entrou no apartamento que estava estranhamente silencioso. Ela avançou pelos cômodos procurando por Laura e talvez pensando que ela tinha adormecido ou ido para a academia, mas o que ela encontrou foi algo totalmente inesperado. Diante de seus olhos estava a jovem colombiana caída no corredor de sua residência. Inicialmente, ela achou que Laura estava desmaiada, inconsciente. No entanto, minutos depois, quando se aproximou mais do corpo, percebeu algo que lhe gelou o sangue. A jovem tinha uma pancada na cabeça. Assustada, ela entrou em contato com a polícia pedindo ajuda, pensando que ainda estava viva, e quando as autoridades chegaram ao luxuoso apartamento localizado no segundo andar, encontraram a vítima de bruços e em meio a um mar vermelho. E isso não era a única coisa perturbadora. O corpo de Laura estava seminu e muito perto da entrada do seu quarto. Ela só estava vestindo uma calça preta e o resto do seu corpo estava coberto por um lençol. Ao seu redor havia várias manchas vermelhas. Até mesmo perto da sala de jantar da casa ficaram marcadas com sangue as pegadas da pessoa que possivelmente lhe tirou a vida. Quando verificaram seus sinais vitais, como eu te disse, já era tarde demais, Laura. Cristina Ovalle estava sem vida. Seu crime causou grande comoção no México e, a partir de sua morte, começaram a ser consideradas várias hipóteses, como a possibilidade de ele ter batido a cabeça ao escorregar ou talvez alguém mais tivesse entrado em seu apartamento. Para saber com certeza a causa deste crime, a polícia precisava esperar os resultados da análise forense. Depois de vários dias de espera, finalmente o Instituto de Ciências Forenses revelou a causa da morte da colombiana, que era muito diferente do que haviam pensado. A necropsia indicou que a garota havia falecido por um tiro na cabeça na altura da têmpora e que não houve golpes ou agressões além do impacto da bala, algo muito diferente de um acidente. Este resultado tornou o caso ainda mais inquietante. Enquanto os investigadores continuavam com suas investigações, a família da vítima teve o desprazer de descobrir sobre sua morte pelos meios de comunicação e não pelas autoridades mexicanas. A divulgação que a imprensa fez, a fotografia do seu passaporte e o número de identidade foram os elementos que confirmaram à sua família que aquela vítima de feminicídio era sua amada filha. As autoridades não tiveram o decoro de avisar, como te digo, aos seus parentes desta trágica perda. E furiosos e, além disso, cheios de impotência, obviamente pela distância no caso, os familiares exigiram do consulado colombiano que as autoridades mexicanas fizessem tudo o possível para esclarecer o crime de Laura. Em primeira instância, quando as autoridades entrevistaram todos os possíveis testemunhas, os vizinhos comentaram não ter visto ninguém sair ou entrar no apartamento da colombiana. No entanto, os investigadores descobriram que foi a própria vítima quem deu autorização para a entrada do suposto responsável, que, de acordo com o protocolo de segurança do prédio, em todo momento foram tomadas as medidas de segurança. Por isso era impossível que alguém estranho a Laura entrasse em sua casa e a atacasse. Então era um conhecido da vítima, talvez um cliente? Bem, entre as hipóteses que foram consideradas naquele momento, a polícia tentou esclarecer se o responsável poderia ser um dos clientes da modelo colombiana. É que em sua conta de ex, Laura oferecia seu serviço de intimidade, no qual especificava que cobrava 1.500 pesos mexicanos por hora, ou seja, aproximadamente 250 mil pesos colombianos, ou o que seria cerca de 80 dólares americanos. A jovem recebia seus clientes no apartamento porque preferia sua casa segura a um hotel onde se sentia mais vulnerável, ou pelo menos era o que ela acreditava. Ironicamente, na segurança de sua casa, ela perdeu a vida. Muito cedo, sem que a hora tenha sido especificada ainda, de acordo com os guardas de segurança do prédio, a jovem deu acesso a um homem que é o principal suspeito. O sujeito se registrou. Os guardas pediram autorização para deixá-lo passar e desbloquearam o elevador.
Há câmeras de segurança no saguão e não foi dito a que horas essa pessoa saiu. A Procuradoria Mexicana continuou com a investigação do caso e começou a coletar as gravações do sistema de câmeras da Cidade do México, que estavam espalhadas por toda a via pública. E não apenas essas, porque como eu mencionei anteriormente, o complexo habitacional também contava com um sistema sofisticado de gravação. E depois de revisar horas e horas de vídeo, a polícia mexicana revelou que as imagens gravadas pelas câmeras de segurança do luxuoso edifício Grand Tower mostravam o principal suspeito de ter tirado a vida da colombiana, que era um homem que entrou no apartamento. Temos alguns vídeos que nos mostram, digamos, um provável... Porque não conseguimos vincular a imagem que temos da recepção com quem poderia ter realizado os fatos. Há vários indícios, havia marcas no sangue e outros indícios que estão sendo seguidos pela Procuradoria. Além disso, as autoridades deveriam revisar a lista de convidados que estava na recepção e que poderia levá-los a detectar a impressão digital do suspeito quando preencheu seus dados e que poderiam ser falsos, por outro lado. Enquanto a unidade de investigação cibernética correspondia, eles tinham a tarefa de verificar as contas pessoais que a mulher tinha nas redes sociais, bem como as mensagens de seus seguidores que poderiam ser suspeitas. De acordo com os registros, no último dia de vida, Laura esteve com 3 clientes durante o dia. Depois, à noite, ela enviou uma mensagem para o seu personal trainer, que estava no mesmo prédio, informando que iria mover a sua consulta das 10h30 para a 1 da tarde, provavelmente porque o homem desconhecido pediu um encontro com ela, tornando-se o 4º cliente. Hoje, aliás, o Consulado da Colômbia no México confirmou que as autoridades estão analisando não apenas as câmeras, mas também o controle de entradas do prédio onde Laura Cristina morava. Por outro lado, estava Araceli Cruz, a empregada doméstica que testemunhou às autoridades que a última vez que a viu viva, ela estava descansando na sala de seu apartamento. A senhora confessou que permaneceu no local até que o último homem que a visitou naquele dia se retirou. Houve também muito poucos testemunhos além da empregada doméstica que foram tomados pelos investigadores. Um deles, de fato, foi de uma amiga de Laura, que declarou que se encontrou com ela na noite anterior e assistiram televisão juntas. A jovem não viu nada suspeito e se despediu de sua amiga sem saber que seria a última vez que a veria viva. Por outro lado, nenhum dos vizinhos ouviu brigas. No entanto, isso era normal, já que as casas estavam separadas umas das outras a uma distância que era quase impossível de ouvir algo. Além disso, para que você tenha uma ideia, nenhum dos inquilinos do prédio sabia que essa mulher se dedicava ao trabalho mais antigo do mundo. Assim, quando essa informação veio à tona, rapidamente chegou aos meios de comunicação e causou um alvoroço em todo o México, a ponto de muitos tentarem justificar sua morte por sua profissão, como se Laura merecesse seu trágico e injusto fim. Obviamente, uma coisa não está ligada à outra, e essa é a minha opinião, mas os meios de comunicação também se deram ao trabalho de difamá-la, de destruir o nome da falecida, expondo excessivamente sua vida privada, em vez de exigir das autoridades uma resposta. Usaram horas de televisão para justificar seu final. Embora também houvesse a possibilidade de um de seus clientes tê-la assassinado, os familiares de Laura, por outro lado, pediam que deixassem isso de lado e simplesmente procurassem o culpado. Ela, afinal de contas, podia fazer com seu corpo o que quisesse, não afetava ninguém e o mais importante era que se fizesse justiça. Havia uma família naquele momento chorando e sofrendo pelo que aconteceu com Laura, olhando da Colômbia o quão cruel a televisão mexicana poderia ser com uma vítima de feminicídio. Que por sua vez Liliana Quintero era a mãe de Laura. Através de uma entrevista para Imagem Notícias, pediu ajuda para que o caso não ficasse impune. A mulher indicou que deveriam revisar o registro de chamadas de sua filha para encontrar a pessoa que tirou sua vida. E a que se referia com isso? Bem, acontece que horas antes do crime, sua mãe havia falado ao telefone com sua filha justo quando outra chamada entrou em seu telefone. Então a jovem disse que tinha que desligar e que ligaria de volta mais tarde. Mas como já sabemos, isso nunca aconteceu. Ela atendeu e disse:
Ah, sim, Júnior. Então eu não sei o que a pessoa respondeu e ela disse, pensei que era o Júnior. E eu disse, bom, pronto. Então ele me disse, querida, te ligo mais tarde. E eu disse a ela, bem filhinha, estarei perdendo. E foi isso. Esse foi um dado importante. A mãe estava certa de que essa pessoa tinha algo a ver com seu fim. No entanto, os investigadores não fizeram nada com isso. Estranho, não? Mas é assim que eles são. Durante essa conversa, a senhora recebeu outra chamada. A mãe da vítima pede que se investigue quem falou com sua filha, porque essa ligação pode ser a chave para encontrar o suposto assassino. A senhora Liliana Quintero pediu às autoridades mexicanas que prestem mais atenção à segurança das mulheres no país. Por outro lado, Oscar Fernando Quintero Meza, tio de Laura, publicou uma mensagem triste após descobrir o assassinato de sua sobrinha. Apesar da dor que nos consome, peço respeito com os comentários sobre minha sobrinha. Peço a Deus que toque os corações dos mexicanos, que quem saiba do homicida faça as denúncias respectivas, que não se torne apenas mais uma estatística. Ela não é apenas mais um número na lista, é um ser humano que teve a vida arrancada. Apenas uma pessoa sádica, um assassino de aluguel poderia ter feito isso, por isso não pode ficar impune. A este comentário também se somou o de um vizinho de Laura que escreveu o seguinte: ela foi muito maltratada, ela era um ser humano e por se dedicar ao que se dedicava não era o diabo. Aqueles que a conheciam sabem que ela era uma pessoa muito boa. Por favor, me ajudem com o caso da minha filha, que o caso não fique impune. Fiquem com a pessoa que fez isso, meu Deus, é fácil nas câmeras, é fácil pela ligação que ela recebeu, as últimas ligações. Outros vizinhos de Laura rejeitaram os comentários nas redes sociais em que atacavam a mulher e pediram que ela não fosse estigmatizada pelo trabalho que desempenhava, pois era a sua forma de ganhar a vida. Para eles, Laura era muito humana, amável, carinhosa e educada. Todo o prédio ficou muito triste, não só pela sua morte, mas porque a denegriram sem piedade nos meios de comunicação. Que, embora a polícia não parecesse estar interessada em seu caso, milhares de internautas estavam igualmente chocados com o crime que sua família e amigos. Liliana Quintero falou, de fato, nos meios de comunicação mexicanos e comentou que as autoridades deste país nunca entraram em contato com ela para dar notícias das investigações. Então, desesperada pelo silêncio da justiça, ela implorou ao presidente daquele momento, Andrés Manuel López Obrador, que a ajudasse para que o caso não ficasse impune. A senhora precisava viajar para o México, não apenas para pressionar os investigadores, mas também para reivindicar o corpo de Laura e levá-lo para seu país natal para dar a ela uma merecida despedida. No entanto, a família não tinha dinheiro suficiente para as passagens, então eles imploraram à companhia aérea Interjet, onde a jovem havia comprado as passagens, que fizesse a mudança de voo para poder usar esse dinheiro. Mas a resposta da companhia aérea foi que eles deveriam pagar $600 de penalidade para poder mudar um bilhete de avião que já havia sido comprado e vir para o México. Então, depois que o caso se tornou viral e a mãe implorou nos meios de comunicação, a companhia aérea finalmente lhes deu a mudança de passagem sem cobrar a multa. A companhia aérea finalmente entregou a mudança de passagem sem cobrar a multa. Então, a família pôde viajar para o México e retirar o corpo de sua filha para poder dar seu último adeus na Colômbia. E ontem à noite, chegou à cidade do México Liliana Quintero, mãe da jovem colombiana assassinada. Autoridades da Procuradoria de Justiça Capitalina a receberam no aeroporto. Lá, ela pediu às autoridades mexicanas que se faça justiça. Mais detalhes, ela não deu mais detalhes, porque ainda não foi informada sobre os avanços das investigações que levaram à morte de sua filha. Tristemente, quando o caso deixou de ser midiático, todos esqueceram de Laura, e o caso nunca mais avançou. Não houve prisão nem resolução de seu crime, sendo arquivado para sempre nos registros da polícia, como muitos outros feminicídios, que ainda continuam acumulando poeira, esperando que alguém lhes dê a justiça que merecem. Mas se não fazem justiça com os mexicanos, menos ainda com os colombianos. Infelizmente é triste, mas essa é a realidade deste país. O que vai acontecer agora? Não sei o que vem a seguir daqui para frente. Não sei o que vem a seguir daqui para frente. Estamos, por assim dizer, delirando.
Milhares de mulheres são vítimas de feminicídio todos os anos na América Latina, e o ano de 2022 foi o ano com mais casos registrados em tempos recentes. Isso demonstra a persistência e a gravidade do feminicídio na região latino-americana. Existe um problema maior, e é que nenhum país está perto de erradicar a violência devido à falta de compromisso econômico por parte dos governos para prevenir a violência e erradicá-la desde a raiz. E nos últimos 8 anos, o número de mulheres estrangeiras que foram eliminadas, para não chamar de outra forma, que tiveram suas vidas tiradas neste país, chega a 227. A maioria dos casos corresponde a mulheres colombianas da Venezuela e do Peru, que, de acordo com informações do Sistema Nacional de Segurança Pública do México, do ano de 2015 a 2023, foram registrados um total de 7.115 feminicídios, o que coloca o país mexicano com a segunda taxa mais alta do mundo, apenas abaixo do Brasil. Que de janeiro a junho deste ou do passado, 2023, foram iniciados 426 processos de investigação de violência de gênero, dos quais 13 são de estrangeiras que estavam no México. No entanto, as organizações civis que lutam pelos direitos das mulheres consideram que este número pode ser apenas a ponta do iceberg de uma crise de violência ainda muito maior. 73% desses assassinatos foram cometidos com tiros de arma de fogo e espancamento. O Estado do México, Veracruz, Jalisco, a capital do país, a Cidade do México e Michoacán são as entidades com maior número de vítimas deste crime, o feminicídio. Assim como o caso de Laura Cristina Valle Quintero, muitas outras mulheres foram estigmatizadas por seus trabalhos, pela forma como se vestem e pelo que quer que estivessem fazendo no momento de seu crime. Devemos deixar de lado os preconceitos e exigir que a justiça dê uma resposta às famílias. As evidências, como você pode perceber, você pode imaginar, estão ali sobre a mesa. E são bastante claras, mas por motivos que desconhecemos, a polícia decidiu arquivar o caso e deixar livre uma pessoa perigosa que poderia voltar a ferir muitas outras mulheres. E agora a pergunta é: quantas mulheres mais devem morir para que a justiça faça algo? Por favor, não deixem que isso fique impune. Não apenas a minha, tantas filhas que estão por aí perdidas de nós e não sabemos onde. A minha, pelo menos, sabemos onde estava. Por favor, nos ajude, nos ajude. Não esqueça que no canal do YouTube do Pepe Mistério você encontra os podcasts e entrevistas. Busque por Pepe Mistério Podcast e a playlist aparecerá no topo dos resultados. Obrigado.